A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda resiste ao tempo. Construída por volta de 2570 a.C. para abrigar o faraó Quéops, ou Xufu, durante a quarta dinastia do Antigo Egito, ela impressiona não apenas por sua monumentalidade, mas também por sua precisão arquitetônica e os mistérios que a cercam até hoje. A construção da pirâmide foi uma tarefa monumental, envolvendo milhares de trabalhadores que, segundo pesquisas, eram não apenas escravos, como se pensava antigamente, mas operários especializados e bem alimentados. Estima-se que cerca de 20.000 a 30.000 trabalhadores foram necessários para erguê-la. Eles residiam em vilarejos especialmente construídos nas proximidades do canteiro de obras e recebiam comida, bebida e abrigo adequados. A pirâmide foi erguida em Gizé, uma cidade localizada na margem oeste do Nilo, ao lado de outras duas grandes pirâmides, a de Quefren, filho de Quéops, e a de Miquerinos, seu neto. Originalmente, a Grande Pirâmide possuía uma cobertura de calcário branco polido, que refletia o brilho do sol e podia ser vista de grandes distâncias. Com o tempo, a maioria desses blocos externos foi removida para outros projetos de construção, deixando a estrutura mais áspera que vemos atualmente. A Grande Pirâmide é composta por aproximadamente 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, cada um pesando entre 2 e 15 toneladas. Originalmente, a pirâmide tinha cerca de 146 metros de altura, mas, devido à erosão e ao passar dos séculos, sua altura atual é de aproximadamente 138 metros. Sua base forma um quadrado perfeito com lados de aproximadamente 230 metros cada um, e sua orientação é tão precisa que os lados estão alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais. A precisão da construção é uma das características mais impressionantes da Grande Pirâmide. Ela foi planejada e erguida com um conhecimento avançado de geometria, alinhamento astronômico e técnicas de engenharia que desafiam o entendimento, mesmo nos dias de hoje. Não se sabe ao certo como os antigos egípcios conseguiram mover e erguer esses blocos colossais, especialmente os blocos de granito, alguns dos quais pesam até 80 toneladas e foram transportados do sul, da cidade de Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância. Existem várias teorias sobre os métodos de construção. Alguns estudiosos sugerem que rampas de areia e tijolos eram utilizadas para erguer os blocos até o topo, enquanto outras teorias afirmam que uma rampa espiral interna pode ter sido usada. Ainda há muito debate entre arqueólogos e engenheiros sobre qual foi o método exato utilizado. O interior da Grande Pirâmide é tão fascinante quanto o seu exterior. Ela possui 3 câmaras principais, a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea inacabada. A entrada original da pirâmide está localizada no lado norte e leva a um complexo sistema de corredores e passagens, projetado para proteger o faraó e seus tesouros. A Câmara do Rei, localizada no centro da pirâmide, contém um sarcófago de granito vermelho, que provavelmente abrigava o corpo do faraó Quéops. Esta câmara foi projetada com precisão para suportar o peso das pedras acima dela. Acima da câmara, há 5 pequenas câmaras chamadas câmaras de alívio, construídas para evitar que o peso da estrutura desabasse sobre o sarcófago. A Câmara da Rainha, apesar do nome, não foi construída para uma rainha e sua função exata é desconhecida até hoje. Alguns arqueólogos acreditam que ela pode ter sido usada para fins cerimoniais ou religiosos. A Grande Pirâmide sempre foi cercada por mistérios e simbolismos. Para os egípcios, as pirâmides representavam a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e serviam como uma passagem para a vida eterna. A pirâmide tinha como função principal garantir a proteção e a passagem segura do faraó para o mundo dos deuses. Outro mistério está no alinhamento perfeito da pirâmide com os pontos cardeais e a constelação de Órion. Alguns pesquisadores sugerem que o alinhamento pode refletir a crença egípcia na ascensão do faraó para se unir aos deuses no céu, especialmente com a constelação de Órion, que era associada a Osíris, o deus da morte e do renascimento. A Grande Pirâmide é um símbolo da engenhosidade humana e tem sido uma fonte de inspiração e fascínio ao longo de milênios. Desde as antigas civilizações até os dias modernos, ela continua a ser estudada e admirada, representando não apenas um marco da arquitetura egípcia, mas também um enigma da capacidade humana em realizar feitos grandiosos com os recursos e conhecimentos limitados da época.
Ela também foi um marco na história da arqueologia. Desde que Napoleão Bonaparte levou cientistas para estudar as ruínas durante sua campanha no Egito no final do século XVIII, a pirâmide de Quéops vem sendo objeto de pesquisas arqueológicas e investigações científicas. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existente.